Pai Celestial, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, todo o domínio ao Senhor e ao Cordeiro, para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amado doce Senhor Jesus, amado doce Espírito Santo, esse momento é nosso. Esse momento é nosso, porque por meio da obra de Cristo Jesus, nós nos tornamos um só Espírito contigo. E nós queremos honrar o Senhor, exaltar o Senhor nesta noite. Senhor, tudo aquilo que foi feito durante esses 18 anos, veio do Senhor. Está escrito, toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Receba cada vida, receba cada jovem, cada adolescente. Receba cada criança, cada bebê que ainda vai nascer. Receba, Pai, cada ancião, cada casal. Receba cada pessoa. Estou recebendo um airdrop. E a esperança está no Senhor, só no Senhor. Se o arrebatamento fosse hoje, todos aqui subiriam. O Espírito Santo está dizendo, essa igreja está preparada para subir. Porque quando o Senhor olha para essa igreja, Ele não vê eu e você, Ele vê o próprio Senhor Jesus. Milagres vão acontecer, coisas sobrenaturais estão sendo liberadas sobre esse ministério. As coisas não serão como antes, as coisas mudarão de uma forma assim muito radical. O Senhor nos surpreenderá positivamente. Irá se manifestar nesse ministério. Multidões. Eu vejo multidões. Eu vejo multidões. Eu vejo as pessoas sendo libertas das suas amarras. Eu vejo pessoas, os grilhões que as prendiam sendo quebrados. E cada pessoa que vai ficando livre, o Espírito Santo está enviando para esse lugar. Quando eu falo lugar, eu estou falando da igreja, aonde a igreja estiver. Porque as pessoas buscarão a igreja do Senhor, não por causa da igreja, mas por causa do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos o corpo de... Está caindo uma glória sobre esse lugar. Se eu fosse você, eu levantava as mãos. Se eu fosse você, eu levantava as mãos e começa a receber. Porque a festa é do Senhor Jesus. Ele já pagou essa festa há mais de 2000 anos. E Ele está nos presenteando. Ele é que é o anfitrião e Ele está nos presenteando. Pessoas começarão a ser curadas nesse momento. Pessoas começarão a ser libertas nesse momento. Pessoas que não tinham entendimento, as suas mentes irão se abrir nesse momento. Haverá uma renovação da mente nesta noite. Porque é a noite da transição da menoridade para a maioridade.
É a noite da transição do menino para o homem maduro. É a noite da transição para aquele que vivia reclamando e chorando, para aquele que agora sabe que tem, que é, que pode, que faz. É uma noite de transição. Aleluia. Oh, rebadarabachore de que mahandarabacheri andaralabas. Estenda as tuas mãos e começa a receber. Porque o Senhor Jesus já pagou a festa. O Senhor Jesus já pagou. De mandarasuri que tere mahandarachou. De ramandaramachou. Halamasuri decai. Maioridade espiritual significa, abre aspas, entenda o que eu estou falando. Significa poder dirigir o carro do Pai. Significa poder administrar as empresas do Pai. Significa cuidar dos negócios do Pai, mas agora não como filho imaturo, mas como filho maduro. Harasu declai. Orianda halamastu teke mahadarashu. Eu vejo demônios fugindo. Eu vejo demônios correndo. Porque está escrito: sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vejo os demônios fugindo das casas. Eu vejo os demônios saindo das casas, saindo das pessoas. Muitas pessoas serão libertas. Estão sendo libertas nesse momento. Muitas pessoas que desejaram já estar aqui conosco e não poderiam. Muitas pessoas que desejaram voltar e ainda não tinham voltado, eles voltarão. E serão recebidos de braços abertos. Você pode aplaudir Jesus? Espírito Santo, que em cada momento, como a minha esposa já falou, sem falhar nem um dia, sem falhar nenhum momento, o Senhor caminhou conosco, o Senhor sentou conosco, o Senhor ensinou conosco, o Senhor corrigiu e exortou conosco, o Senhor construiu conosco. Espírito Santo, amigo consolador, você pode aplaudir o Espírito Santo? Estou bem certo que Deus é amor. Aleluia! Enquanto você aplaude o Espírito Santo, as coisas começam a acontecer. Aleluia! O poderoso Deus Elohim, Criador de toda a terra e dos céus, reina em mim, infinito Deus, seu reino permanece eternamente, como seu amor brilhante, como o sol para sempre. Verdadeiro é o poderoso Deus Elohim, Criador de toda a terra e dos céus, reina em mim, infinito Deus, seu reino permanece eternamente,
sente inveja, nem pensa mal. Os seus caminhos vão além, seus pensamentos são para o bem. Estou bem certo que Deus é bom. Eu tive uma visão agora com os teens. Eu quero profetizar e chamar à existência a nossa primeira banda teen. Aleluia. Ela já existe. Eu vi eles cantando aqui. Nós já temos uma banda teen. Podeis assentar, por gentileza. Saúdo a todos que nos assistem pelas redes sociais. Você está participando do aniversário de 18 anos da Comunhão Cristã Aba em Umuarama. Essa igreja, ela começou com um jovem nazareno, um jovem galileu, chamado Jesus Cristo. E depois Jesus Cristo chamou o Pio e o Pio chamou eu e a minha esposa. Queridos, eu quero ministrar, o tema da mensagem é a maioridade espiritual do Filho de Deus, e o título é Filhos Maduros Vivendo a Plenitude da Herança. Lembrando que bênçãos é para todos, lembrando que promessa é para os filhos, não importa que tipo de filho que é, mas herança é só para os filhos maduros. Tem 2, 3 a madura, já ouvi falar. 2, 3, pronto. Aleluia. Então eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. A palavra Abba, Pai, Abba aqui, ela é escrita no aramaico. Ela é escrita no aramaico e quer dizer meu papaizinho, como se você estivesse balbuciando, meu papaizinho, querido. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Aleluia. Então, filhos maduros vivendo a plenitude da herança. Isso significa que com 18 anos da Comunhão Cristã Aba, nós podemos fazer coisas melhores, maiores do que já fizemos até hoje. Deus não nos salvou, amados, apenas para nos tirar do pecado, da condenação, mas nos salvou para que nos conduzíssemos, para que nós fôssemos conduzidos à maturidade cristã, maturidade de filhos, capazes de desfrutar plenamente a herança do reino de Deus. Querido, ser maduro significa desfrutar mais. Imaturo significa se esforçar mais. Imaturo se esforça mais, maduro desfruta mais. Vocês já pararam para pensar que, mesmo tendo sido salvos e chamados filhos de Deus, muitos de nós ainda vivem como se não fosse? Tem muitas pessoas que têm dúvida se ele é filho, se ele é servo, se ele é escravo, se ele é filho, se ele serve a Deus ou se ele é filho de Deus. Então essas pessoas, mesmo sendo filhos de Deus, eles agem como se a bênção da salvação fosse feito o teto. Vou explicar melhor. Essas pessoas, eles
estão salvos em Cristo e eles colocam a salvação no teto. Então eles não conseguem enxergar mais nada além de ser salvo. E eu venho aqui dizer que a salvação, ela não é um teto, a salvação é o piso. Então isso significa que tem muita coisa para você receber pela abundância da graça, muita coisa para você crescer na palavra de Deus. Nós vemos hoje crentes sinceros, cheios de fé, mas que na prática vivem sob o jugo do medo, da culpa e de uma obediência quase sempre impulsionada pela obrigação e não pelo amor. O filho imaturo, ele faz tudo por obrigação. O filho maduro faz tudo por amor e gratidão. Muitos crentes sinceros se comportam como servos, como mesmo tendo sido elevado à posição de filhos. Todos nós fomos elevados à posição de filhos, mas muitos cristãos vivem ainda como servos. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai nos falar em Gálatas 4, o texto que vos li. Ele nos mostra uma verdade profunda e libertadora. Escute isso: um herdeiro, enquanto imaturo, vive como se não tivesse herança, ou pior, como se não fosse herdeiro. Então, uma boa parte dos cristãos ainda vive como se não fosse filho, e se não é filho, como se não fosse herdeiro. Mas Deus nos chama para algo muito além disso. O Senhor está nos chamando, Comunhão Cristã Aba em Umuarama e região, está nos chamando à maturidade espiritual, a um novo nível de relacionamento, de desfrute com o Senhor. Querido, estar na presença do Senhor para desfrutar. Muitos cristãos, quando recebem uma bênção maior, o que ele faz? Ele vai desfrutar no mundo. Quando um crente é maduro, ele desfruta com ele, com o Senhor. Aleluia. Hoje quero te desafiar a refletir. Como você tem vivido? Como um servo obrigado, ou como um filho amado e maduro que desfruta da sua herança? É uma reflexão. Deus não quer apenas filhos. Deus, Ele quer filhos maduros. Filhos maduros que compreendam e vivam a essência de sua filiação. O nosso Pai Celestial, Ele quer que você o reconheça como Pai. E Ele quer que você viva conforme Ele tem dado para mim e para você por meio de Cristo Jesus. Vamos entendendo então no decorrer dessa mensagem. Primeiro ponto: o menino e o servo. O menino e o servo, uma identidade confusa. Todo menino e escravo, ele tem uma identidade confusa. Ele tem uma pequena confusão e não sabe quem ele é, quem é o pai dele e o que o pai dele deu para ele. Olha lá Gálatas capítulo 4, de 1 a 3, olha o que diz a Bíblia. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ou seja, imaturo, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. O que um escravo tem? Comida, bebida e lugar para morar. Então, se você tem comida, bebida e lugar para morar, talvez ainda seja servo. A realidade dos nepios, porque esse menino aqui é nepios no grego. Paulo usa a palavra grega nepios para descrever o herdeiro imaturo. Então todo crente imaturo, ele é chamado por Paulo de nepios. O que é nepios? Nepios significa herdeiro imaturo. Nepio significa literalmente bebê, ainda que tenha 60 anos, ainda que tenha 80 anos, ainda pode ser nepios, espiritualmente falando. Alguém que não tem capacidade para falar por si mesmo, sem discernimento completo, sem maturidade para gerenciar seus próprios bens ou tomar decisões importantes. Esses são os nepios, esses são os filhos imaturos. Pense nisso: um herdeiro legítimo, detentor de uma imensa fortuna e de toda a propriedade,
mas por ser uma criança, não tem poder legal para usufruir de nada. Esse herdeiro está sob a tutela de guardiões e administradores, servos que curiosamente têm mais poder prático sobre a herança do que o próprio herdeiro. Ou seja, essa criança, ela tem uma herança muito grande, mas por ser criança, então tem advogados e alguém da família que está como tutor, que manda mais na herança dele do que ele. Esse herdeiro, ele é o senhor de tudo, mas vive em nada diferindo do servo. Ele tem direito a tudo, mas ainda vive como se não tivesse nada. Essa ilustração serve perfeitamente para nós. Escute isso. Antes de Cristo, vivendo sob a lei, ou mesmo após a salvação, mas presos em uma mentalidade legalista e infantil. Então, o que é um crente maduro? É um crente que não está mais debaixo da lei e que não é mais infantil. Estávamos sobre a servidão dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, o que é essa servidão? As regras, os preceitos, as tradições humanas que nos afastaram da verdadeira liberdade em Deus. Quando a pessoa vem para a igreja, ele ainda está preso aos rudimentos do mundo, nepios. Troca tudo pelas coisas de Deus. Nepios, criança. Quem está aí? Você ouviu minha esposa falando assim: quantos aniversários dos nossos filhos nós não fomos? Ah, eles ficaram traumatizados. Está tudo aqui na igreja. Graças a Deus. Vocês estão aí? Então os nepios, eles trocam qualquer coisa pelo reino de Deus. Ou seja, em vez do reino, eles preferem qualquer outra coisa. Crianças, nepios. Então, os nepios, eles vivem amarrados na sua imaturidade espiritual. Ouça isso: a imaturidade espiritual é uma amarra invisível. Ela nos impede de desfrutar da plenitude da herança que Cristo conquistou para nós. Os nepios acham que Cristo tem que fazer para ele. Os maduros entendem que Cristo já fez. Os nepios ficam sempre esperando dos outros, e sempre esperando dos outros, e sempre esperando dos outros. Mas o que é seu não está com os outros, está com o seu Pai Celestial. Esses são os maduros. Aleluia. A verdade é que muitos crentes, mesmo salvos, vivem como se ainda estivessem sob a lei, presos em um ciclo de tentar merecer o amor de Deus. Amados, nada que eu e você possamos fazer nos vai fazer merecer o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, quando nós reconhecemos que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então o amor de Deus você não tem que merecer, você tem que receber. Porque se você já é cristão, ele já foi derramado em seu coração. Você só precisa aceitá-lo, receber esse amor. Aleluia. Muitos ficam tentando merecer o amor de Deus, de temer a sua punição em cada falha. O crente imaturo, cada erro que ele comete, ele pensa mais na punição do que na absolvição. As pessoas ficam com medo porque eles têm medo de ser punido, medo de apanhar, vamos dizer assim. Mas o filho maduro, ele conhece o pai, ele sabe que o pai é um pai de amor. Deus já provou o seu amor para conosco, enviando o seu filho Jesus lá na cruz do Calvário. Então, tem pessoas que eles acreditam que sua identidade e aceitação depende de seu próprio desempenho. Os filhos imaturos, para eu ser aceitado por Deus, eu preciso fazer. Não, para você ser aceitado por Deus, para você receber o amor de Deus e ser aceitado por Deus, você precisa crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e receber o amor dele. Essa é uma atitude dos filhos maduros. Os filhos imaturos acham que tem que fazer para ser aceito. Os filhos imaturos fazem porque sabem que já foram aceitos. Aleluia.
Esse legalismo e esse medo infantil nos roubam a paz, a alegria, a ousadia de quem sabe que é filho amado, perdoado, agraciado de Deus. Eles nos mantêm reféns de sua religiosidade, que foca mais no que fazemos do que em quem somos em Cristo. Os filhos imaturos, eles querem somente fazer para o Senhor. Os filhos maduros querem estar com o Senhor, para depois fazer para o Senhor. Terceiro subtópico aqui: o filho rico que vive como mendigo. Infelizmente, muitos salvos ainda vivem como escravo. Eles conhecem a palavra, oram, frequentam a igreja, mas não experimentaram a liberdade, a paz e a autoridade que lhes foram dadas. Eu vou dar um tempo para você refletir. Imagine a ilustração de um filho de um bilionário, que por algum motivo ele se perde da família, e por não conhecer a sua identidade e sua herança, acaba vivendo nas ruas como mendigo, faminto e maltrapilho. Ouça isso: ele é herdeiro de uma fortuna incalculável, mas vive na miséria por ignorância de quem ele realmente é. Quando eu e você sabemos quem nós somos em Cristo, nós vivemos uma vida abundante, uma vida transbordante na presença do Senhor. A imaturidade nos faz viver como escravos do legalismo e do medo, mesmo sendo herdeiros da maior riqueza celestial. Segundo ponto: a maioridade do filho, o chamado ao crescimento e posicionamento. Ficou de maior? Você é automaticamente chamado ao crescimento e ao posicionamento. 18 anos da comunhão cristã Aba em Umuarama. Deus está nos chamando ao crescimento e ao posicionamento. Olha lá, Gálatas 4, 2-5. Mas está sob tutores e curadores até, diga comigo, até completar 18 anos. Até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Então, o Senhor veio nos resgatar do medo da morte e da legalidade da lei. Então o Senhor não quer que você viva nem no medo e nem na legalidade da lei. Aleluia. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, eu e você somos adotados por Deus. O Pai Celestial, Criador de todo o universo, Ele olha para mim e me vê como filho, e vê você como filho. Você que precisa se ver como filho a partir de então. Deus já nos vê como filho em Cristo. Só que enquanto você está no medo e na lei, você não tem esse entendimento e aí vive como escravo, mesmo sendo filho. Então, a maioridade é um chamamento ao posicionamento e o crescimento. Então, a plenitude dos tempos. Paulo nos revela que a tutela tem um prazo. O que é a tutela? A tutela é quando alguém está cuidando da herança de outrem. Então isso tem um prazo. Qual que é o prazo? Até que essa criança complete 18 anos. Então tem um tio que está cuidando do dinheiro, tem ali um advogado que está cuidando da riqueza. Só que quando ele completa 18 anos, ele precisa assumir, ele precisa dizer: eu cresci e eu me posiciono, a partir de então eu assino cheques da empresa do papai, que o papai deixou para mim. Quem está ficando claro? Aleluia. Então há um tempo determinado pelo Pai, e eu quero, agora eu estou profetizando, e esse tempo chegou na comunhão cristã Aba em Umuarama. 18 anos, maioridade. Aleluia. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que antes o dinheiro passava por fulano para vir até nós. Não, agora vai vir direto. Sem tutores e sem curadores. Aleluia. Meu Deus.
Esse tempo chegou. A plenitude dos tempos é a vinda de Jesus Cristo. Ele veio para mudar completamente o nosso status. Nós não somos mais filhos imaturos e agora somos filhos maduros. Aleluia. Maioridade espiritual. Cristo, o Filho de Deus, nasceu sob a lei para que pudesse nos libertar dela. Ele cumpriu toda a lei. Ele veio para nos remir, para nos resgatar daquela condição de nepios. Pastor, o que você está querendo dizer? Que quem está em Cristo não é mais nepio? É. Pastor, minha cabeça está dando... Não, é assim, ó. Não era crente, agora aceitou Jesus e é crente, agora já é maduro. Só não sabe ainda. Quem não sabe é a sua mente. Por isso que você está ouvindo essa mensagem, vai ouvir várias vezes para você entender e receber. Então Deus olha para cada um de nós como filhos maduros. Quem não se vê assim somos nós. Em Cristo, a plenitude do tempo, todos já são maduros, todos já têm direito à herança. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Escute isso, olha lá. Ele veio para nos remir, para nos resgatar daquela condição de nepios. Então, quem são os nepios? Os que estão na legalidade, no legalismo e no medo. Quem são os maduros? Os que estão em Cristo. Agora, o que acontece? A maioria já é maduro perante Deus, está em Cristo, mas vive como aqueles que estão debaixo da lei e do medo. Qual é o propósito final? A fim de recebermos adoção de filhos. Queridos, Deus nos adotou. Por isso que quando eu vou dar minhas palestras, meus cursos, eu me apresento assim: eu sou filho do Deus vivo. E nem fico vermelho, porque isso é assim. Aleluia. A palavra aqui é ruiotésia, ou seja, a adoção aqui é ruiotésia. Filhos maduros é ruiotésia. É uma palavra rica em significado, muito mais forte do que a nossa ideia de adoção que nós temos aqui na terra. Eu vou explicar sobre ruiotésia, sobre adoção. Os filhos maduros dão glória, os imaturos ficam quietos. Essa foi forçada, né? Escute isso. Não é meramente ser adotado por Deus, não é meramente tomar uma criança para si. No mundo romano da época, a palavra ruiotésia era um ato legal, solene, onde um adulto, já um filho, recebia legalmente a plenitude dos direitos de herança. Você não está compreendendo ainda, vamos lá. Não é uma criancinha que você pega para adotar, mas já está filho adulto. E aí simplesmente diz assim, ó: você agora tem direito legal de ter e usufruir da herança, tornando-se um herdeiro legítimo, com todos os privilégios e responsabilidades. Eu costumo dizer brincando: vou começar a administrar as empresas do pai, começar a administrar os negócios do pai, andar no carro do pai. Então, amado, é a passagem da infância para a maioridade legal e espiritual. 18 anos de comunhão que está aba. Nós estamos fazendo uma transição da infância para a maioridade legal e espiritual. O próximo subtópico: agora somos adultos, porque eu quero desmiuçar essa mensagem. Agora somos adultos espirituais em Cristo. Quem está em Cristo é um adulto espiritual. Pastor, então por que nós temos que fazer um reset? Por causa da tua mente ainda que não se renovou totalmente. Tem que resetar para o infantil, para o Adão, e se abrir totalmente para Cristo Jesus e a maioridade legal e espiritual. Em Cristo fomos resgatados do status de nepios, crianças, bebês, e elevados à ruiotésia. Ou seja, isso significa que em Jesus deixamos de ser crianças espirituais presas aos rudimentos do mundo. Em Jesus Cristo, nada mais no mundo me prende mais.
Se está prendendo você alguma coisa do mundo, é porque você é criança. Mas se você está entendendo o que eu estou ministrando, que em Cristo você já é madura, pare de fazer birra. Aleluia. Crianças espirituais presas aos rudimentos do mundo. Isso passou. Nós estamos nos tornando agora filhos maduros, com plenos direitos de herança. Aleluia. Escute, a lei ficou para trás como nosso tutor. Agora somos guiados pelo Espírito da adoção. E o Espírito da adoção é o Espírito Santo que já está em cada um de nós. Então o que é filho maduro? Filho maduro é aquele que é guiado pelo Espírito, e não pela sua vontade, não pelo que pensa, não pelo que sente, não pelo que come, não pelo que ouve, não pelo que vê, não pelo que cheira, não pelo que toca. Você está percebendo que o nível de glória baixou um pouquinho? Daqui para frente, irmãos, é maioridade. Ou você cresce ou cresce. Porque Deus não vai poupar mais a gente, não. As palavras vão ser um nível elevado daqui para frente. Escute, se você tem 18 anos, era acostumado a depender do papai e da mamãe, agora você é responsável por si. Antes você errava, eu só estou usando uma ilustração para você entender. Antes você errava, papai e mamãe respondiam por você. Agora você tem 18 anos, se você errar é você que responde. Quem está aí? Então nós não precisamos mais nos esforçar para merecer o amor de Deus ou a aprovação de Deus. Escute, quem faz as coisas para Deus, para ser aprovado por Deus, é menino. Se você precisa de aprovação em alguma área da sua vida, se você precisa que alguém te aprove, você é menino. Mas se você está entendendo o que eu estou falando, se eu estou sendo claro, se você não necessita de nenhuma aprovação mais, você é filho maduro. Pastor, não estou entendendo. Se você fica agradando todo mundo, você é filho imaturo? Os filhos maduros agradam o Pai Celestial. Escute, não precisamos mais viver sobre o peso da culpa e do medo e da condenação. Quem que vive sobre o peso da culpa, do medo e da condenação? Os filhos imaturos, nepios. Quem que vive sem nenhuma condenação, sem nenhuma culpa e sem nenhum medo? Os filhos maduros. Em Cristo somos aceitos. Diga comigo, em Cristo somos aceitos, amados, e temos acesso irrestrito ao Pai. É tempo de crescer, de deixar o leite e buscar o alimento sólido. Isso é maturidade espiritual. Aleluia. Aleluia. Então diga comigo, do leite para o alimento sólido. Hebreus 5,14, acompanhe comigo ali, olha lá. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, aqueles que ouvem a palavra e pratica, ouve e pratica. Aqueles que ficam lutando com a palavra é bebê, é criança. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem o 13, pega o 13. Vai lá para o outro então, pode ir para frente, o 15. Não, o 15. Tem 15? Ou 13, 5,13. Isso. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é nepios. Então a gente quer ter o direito, ter o dinheiro do adulto, ter o carro do adulto. Eu estou usando uma figura muito bobinha para vocês entenderem, muito simples. A gente quer ter o carro de adulto, quer ter dinheiro do adulto, a casa do adulto, negócio do adulto, sendo criança. Não dá certo.
Você está compreendendo porque muitas coisas não chegou na sua mão ainda? Está ficando claro agora? Então Deus quer nos tirar do leite para o alimento sólido. O leite representa os rudimentos básicos da fé. Quais são os rudimentos básicos da fé? Salvação, arrependimento, batismo. Tem mais, mas eu estou citando esses 3. Essenciais sim, mas não é o fim da caminhada. Lembra que eu falei? Não é o teto, é o piso. Tem mais coisas para eu e você recebermos. O alimento sólido representa a compreensão mais profunda das verdades de Deus. Para ter compreensão mais profunda das verdades de Deus, nós precisamos ter a capacidade de discernir o bem e o mal, de viver pela fé, de aplicar os princípios do reino em todas as áreas da nossa vida, na área física, na área energética, na área espiritual, na área emocional, na área sentimental. Como casado, como filhos, como patrão, como cidadão, em todas as áreas aplicar o alimento sólido, os princípios do reino. Amados, quem vive por princípio não é o nepio, a criança, é o adulto, o maduro. Quando você fala para uma criança, a criança fala assim: eu não sei, mas será que ele não tem firmeza, ele não consegue decidir. Quem anda por princípio, ele diz assim, A ou B, B, C ou D, E, D, E ou F, F, G, H, H. Porque ele anda por princípio, ele é maduro, ele sabe o que o Pai Celestial, ele quer dele. Aleluia. O filho maduro, maioridade, fala de você viver fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, e não aquilo que você quer, ainda que você ache que loucura, pois o apóstolo Paulo diz que a loucura do mundo é sabedoria. A loucura sua aqui no mundo é sabedoria para Deus. A loucura sua. Às vezes o mundo fala que você é louco, mas para Deus você está sendo sábio. Se você está sendo muito aceito pelo mundo, é porque está invertido o negócio. Como fazemos isso? Pergunta, como fazemos isso? Primeiro, investindo na palavra de Deus. Não apenas lendo, mas estudando. E você estuda a palavra com caneta e papel na mão, Bíblia aberta, anotando tudo, meditando, aplicando na sua vida, fazendo perguntas para o texto. O que esse texto está dizendo para mim? Tem alguma promessa nesse texto? Tem algum pedido nesse texto? Tem algo que eu preciso praticar imediatamente nesse texto? Você vai anotando, não só ouvindo a palavra no final de semana, mas estudando também na sua casa. Aleluia. Segundo, orando com intencionalidade, ou seja, indo além do pedido, buscando comunhão e direção. Ou seja, não só pedir para Deus, mas sim estar com Deus. Eu não vou orar a Deus só para pedir para Ele, eu vou orar para estar com Ele. Terceiro, servindo ao próximo. A maturidade se manifesta no serviço desinteressado. O que é o serviço desinteressado? Tudo que eu faço para o Senhor eu não tenho nenhum interesse, estou fazendo por amor e por gratidão. Aleluia. Tudo que foi feito nessa igreja, amados, é por amor e gratidão a Deus. Vocês viram que a decoração ficou linda? Amor e gratidão a Deus. Vocês viram os teens trabalhando ali para buscar mais de Deus no retiro? Amor e gratidão a Deus. As pessoas na porta, as pessoas que estão na IBI, no grupo de serviço, amor e gratidão a Deus. Aleluia. Quarto, buscando o discipulado, aprendendo com os irmãos mais experientes para que você possa discipular os outros. Paulo fala para Timóteo assim: o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, idôneos, para que eles possam ensinar a outros. Então você precisa receber o discipulado para que você possa discipular. Discipulado é pegar na mão, ensinar a orar, ensinar a ouvir a voz de Deus, ensinar como ler a Bíblia, ensinar essas coisas, ensinar como praticar. Aleluia. E depois, vivendo em santidade. Em Cristo já estamos na santidade. Expressando de que forma que nós vivemos a santidade de Cristo? Expressando o caráter de Cristo em nossas escolhas.
Se Cristo estivesse aqui, o que Ele escolheria? No meu lugar. Então é o que eu vou escolher. Vocês estão aí? Terceiro e último ponto: o clamor do filho maduro. O clamor do filho maduro não é por coisas. Amados, eu descobri que eu não estou aqui na terra por causa de coisa. O Senhor me revelou e eu estou muito feliz por isso. Eu estou aqui na terra por causa de pessoa, de gente. Tanto que o maior sonho da minha vida é ativar, abre aspas, o DNA espiritual de Jesus na vida das pessoas, para que as pessoas vivam a plenitude do que Deus tem para elas enquanto elas estiverem aqui. Esse é o meu propósito de vida, de objetivo, seguir a Cristo, mas revelar a Cristo a essas pessoas. Então eu falei assim, então eu não estou correndo atrás de coisa. É verdade, eu não estou. Mas você não precisa de coisa? Não, as coisas vão correr atrás de mim. Vocês estão aí? O clamor do filho maduro. O clamor do filho maduro não é por coisas, é por pessoas, é por relacionamento real com o Pai. O clamor do filho maduro é: eu quero estar com o Pai. Nessas correrias que nós estamos aí, às vezes correndo para lá e para cá, que a minha esposa citou aqui, tem dia que eu falo assim: Pai, eu estou com uma saudade de Ti. Escute, eu trabalho 100% integral. Acordo com, você entende? O meu serviço é estar com Deus, é ler a Bíblia, é fazer essas coisas. E eu falo assim: Senhor, eu estou com saudade de Ti. Prepara um momento para nós. Esse momento é o momento do eu e o tu, onde só eu e Ele vamos estar junto, sentar. Entenda o que eu vou falar, tomar um tererê junto. Tomar um chá. Qual foi a última vez que você entrou no seu escritório em algum lugar, ou debaixo de uma árvore sozinho, e você disse: Senhor, vem cá, estou com saudade de Ti, eu quero estar com o Senhor. Eu não vou te pedir nada, eu não vou falar nada, eu só quero estar com o Senhor. Eu só quero ficar olhando para o Teu rosto. Tem uns louvores bem antigos que eu gosto. Queria saber como era seu rosto, embora... Tá vendo? Vocês não lembram esses louvores, né? Só os de 50 para cima que lembram aí. Vocês estão aí? Vamos ler Gálatas 4, 6 a 7, olha lá. E porque vocês são filhos, diga amém. Deus enviou o Espírito, então o Espírito está em mim e você, porque nós somos filhos. Então, se você é filho, se o Espírito está em você, porque você é filho. Você não está se tornando filho, você já é filho. Olha lá, enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. O Espírito Santo no nosso coração está dizendo assim: você tem um Pai. Por isso, você que não teve uma boa figura paterna aqui na terra, cresça hoje. Você tem um Pai celestial, Ele é teu Pai. O Espírito Santo está dizendo no seu coração: você tem um Pai, você tem um Pai, você tem um Pai, você tem um Pai, você tem um Pai que te ama. Aleluia. Diga: eu tenho um Pai. O clamor íntimo de Abba, Pai. Essa é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia, quando Paulo diz não apenas que somos filhos, mas Ele nos dá a prova interna e sobrenatural dessa realidade. Qual que é a prova interna e sobrenatural? O Espírito Santo em nosso coração dizendo: você é filho. Se você é filho é porque você tem um Pai. Então, a partir de hoje, acabou os órfãos da igreja. Todo mundo aqui vai sair com pai. Entrou sem pai, vai sair com pai. Mas meu pai, esquece o teu pai da terra, é o pai do céu. Aleluia, Ele te ama incondicionalmente. Aleluia. Abba é uma palavra aramaica íntima, como papai ou paizinho. É uma forma carinhosa, como que uma criança se dirigia ao seu pai. É uma linguagem das mais profundas intimidade, confiança e amor. É uma linguagem das mais profundas de intimidade, confiança e amor. Por isso que o amor mais próximo do amor do pai é o amor de uma mãe quando está amamentando.
Quem já foi mãe e amamentou sabe o que eu estou falando. A mamãe dá um mamar para a criança, e a criança mama e olha para a mamãe, ela fica pensando, será que está pensando? Ela não está pensando nada, ela está sendo grata pelo mamazinho que você deu. Então o nosso Pai, a confiança de que Ele, por que as coisas vão fluir na sua vida? Porque eu tenho um Pai, eu confio nele, eu tenho intimidade com Ele, eu tenho o amor dele, Ele me ama, e porque Ele me ama, eu tenho, eu posso, eu sou, eu faço, eu ando, eu durmo, eu acordo, aleluia, porque Ele me ama, aleluia, glória a Deus, meu Deus. Quando você clama Abba Pai, não é apenas uma oração, é a própria voz do Espírito testificando sua filiação dentro de você. Por isso que Paulo diz, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Toda vez que vier dúvida, toda vez que vier situações constrangedoras, saiba, tem uma voz do Espírito Santo dentro de você dizendo assim, você é filho. E se você é filho é porque você tem um Pai. Então tenha intimidade com esse Pai, tenha confiança nesse Pai, receba o amor desse Pai, aleluia. O Espírito confirma nossa identidade. Quem confirma nossa identidade? O Espírito Santo. Não somos servos que temem o Mestre, escute isso, nós não somos servos que temem o Mestre, mas filhos que amam e confiam em seu papai, aleluia. Meu Deus, é a consequência, e a consequência clara disso é, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Diga assim, eu não sou mais servo, eu sou filho. Pastor, então não tem que fazer nada, escute, você tem que ser filho. Depois que você é filho, aí você serve. Você não pode servir antes de ser filho. A adoção, ainda falando sobre adoção, a adoção é posição e comunhão. A adoção ruiotésia não é apenas uma mudança de posição legal, é acima de tudo uma mudança de relacionamento. Não somos apenas filhos do papel, no papel, mas em comunhão, em amor, em intimidade com o Pai. O Espírito Santo é a garantia e a experiência dessa intimidade. Ele nos liga diretamente ao coração de Deus. O Espírito Santo nos liga diretamente ao coração de Deus. O filho maduro compreende que o relacionamento com Deus não é baseado em performance ou numa lista de regras. O relacionamento de Deus dos filhos maduros não é uma lista de regras, mas na graça, no amor e na presença constante do Espírito. Ele se sente à vontade na presença do Pai. Pastor, dê um exemplo bem prático de quem está na lei e quem está com o Pai. Quando você vê um irmão aqui crente dizendo assim, ó, e aí eu não estou julgando, esse vídeo vai não sei para onde, que lugar do mundo que vai, eu não estou julgando ninguém, eu simplesmente estou ensinando a diferença. Os filhos imaturos dizem assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Filhos maduros, imaturos, népios. Quem de vocês que o seu filho, quando quer comida, ele tem uma pessoa aqui que eu posso usar o nome dele? Sem constrangimento? O Cleóbis, ele ergueu a mão ali. Então, eu conheço o filho dele, o Joaquim. Então, eu nunca vi, o Cleóbis nunca falou para mim que o Joaquim, quando está com fome, chega assim, ô Cleobão, ô você é um construtorzão, ô meu paizão, ô seu pai, será que eu vou comer hoje? Será que o senhor pode me levar na escola hoje? Não, o Joaquim fala assim, ó, pai, é o seguinte, dá 10 aí. Entende isso? Toda formalidade cai por terra quando você recebe o amor do Pai, confia nele, está íntimo com o Pai. Tem pessoas que quando vai orar, ele não tem esse entendimento maduro ainda. O que ele faz? É como se ele estivesse sentando numa porta, ele chega assim, ô de casa.
e o medo de passar uma faca no pescoço. Quem está na graça e conhece, tem intimidade com o Pai, recebeu o amor do Pai, confia no Pai, ele chega e fala assim: Pai, abre os braços que eu estou indo. Vocês estão compreendendo? Quem tem intimidade com o Pai, chega assim e fala: Pai, então eu estava olhando lá em Umarama e região, Pai, os negócios do Senhor lá tá crescendo. Já nasceu mais tantas igrejas, pessoas estão sendo salvas, Pai, pessoas estão sendo libertas, líderes estão sendo formados. E o Pai não fala assim: servo bom e fiel. O Pai fala assim: filho, continua, que eu sou contigo. É só uma ilustração para você entender sobre a comunhão, posição e comunhão. O filho maduro, ele olha nos olhos do Pai. O filho maduro não tem medo de ser punido pelo Pai. Aleluia. Ele sente a vontade na presença do Pai, sabendo que é amado incondicionalmente. A prova disso é que o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu único filho, como não me dará também com ele todas as coisas? O filho maduro, ele vive com confiança e intimidade. Como o filho maduro vive? Pergunta como? Como que o filho maduro vive? Sem medo. Ele sabe que Deus é bom e que o ama e que é soberano. O medo da punição dá lugar à reverência e ao desejo de agradar o Pai por amor. Em vez de eu ter medo do Pai, isso é transformado em reverência, respeito, de amor ao Pai, pelo amor que Ele me deu. Como é que vive o filho maduro? Com confiança. Ele se aproxima do trono da graça com ousadia, sabendo que será recebido. Olha lá Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Querido, a qualquer hora do dia, você que é filho, você pode entrar na sala do Pai, no escritório do Pai, no trono do Pai, você pode entrar que Ele vai receber você. Aleluia, Ele vai receber você. Não tenha medo. Aleluia. Suas orações são diretas, honestas e cheias de fé. A oração do filho maduro, elas são diretas, sem rodeio. sem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a terra era sem forma e vazia. Não, Pai, eu estou tomando posse aí eu estou tomando posse aí daquelas terras, Pai. Eu estou tomando posse. Quem está compreendendo? E o pai olha e fala assim: sim, filho, você já fez 18 anos, você é justo. Como é que o filho maduro vive? Com intimidade. Ele busca a presença de Deus, ou seja, está na presença de Deus. Eu gosto muito de Abraão e de Eliseu. Eles dizem assim: o Deus cuja presença estou. Eles entraram na presença de Deus. Eu entendo dessa forma: eles entraram na presença de Deus e nunca mais saíram. O Deus cuja presença estou. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tem esse entendimento. Ele diz assim: quer comais, quer bebais, quer morrais, quer vivais, faça tudo para o Senhor. Ou seja, se você está comendo, você está comendo para o Senhor. Se você não está comendo, você não está comendo para o Senhor. Se você está vivendo, você está vivendo para Ele. Se você morrer, você está morrendo para Ele. O Deus cuja presença estou. O Deus cuja presença estou. Então, essa intimidade, essa busca, não por obrigação. Ninguém está me obrigando, mas eu é que quero estar com Ele. É um desejo genuíno de comunhão. Ele passa tempo com o Pai, ele ouve sua voz e confia em sua direção. Ainda que pareça louco, o Senhor fala assim: olha, confia que vai dar, já deu certo. Vou repetir isso aqui, amados. Ele passa tempo com o Pai. Filho maduro. Maioridade significa maior intimidade. É assim que vive o filho maduro: passa tempo com o Pai, ouve sua voz e confia em sua direção. Como é que vive o filho maduro? Com autoridade. Ele compreende que como filho tem autoridade espiritual para vencer o inimigo,
para interceder, para clamar e para liberar o reino de Deus na terra, abrir e fechar. O filho maduro não só fala com Deus, ele o conhece como Pai, em um nível profundo e transformador. E isso afeta tudo: suas decisões, suas reações, suas prioridades. Quem conhece o Pai, esse conhecimento, essa intimidade, afeta tudo na vida desse filho maduro. O filho maduro vai ter decisões conforme o que ele ouviu do Pai, e ele ouve pelo Espírito Santo. As suas reações, ele não vai reagir, ele vai agir conforme a direção do Pai. O filho maduro não só fala com Deus com respeito, ele o conhece como Abba, Pai, desfrutando de uma intimidade sem igual. Eu quero que você compreenda algo fundamental em toda essa mensagem. Essa jornada, essa caminhada de imaturidade à maturidade, imaturidade à maturidade, só é possível por causa de Jesus Cristo. Ele é o filho maduro por excelência, que viveu em perfeita obediência e comunhão com o Pai. Ele, sendo perfeito, entregou sua vida por nós, os filhos imaturos, os que viviam como servos, e por meio de sua morte, meu irmão, dá uma atençãozinha aqui agora, isso aqui, para você pegar bem isso aqui. Eu vou repetir o final para você pegar, que tem uma chave poderosa aqui. Ele, sendo perfeito, Jesus Cristo, entregou sua vida por nós, os filhos imaturos. Quando todos nós éramos criancinha, ele se entregou por nós. Nós vivíamos como escravos debaixo da lei, mas por meio de sua morte e ressurreição, Jesus não nos deu apenas o perdão, mas o direito de sermos filhos de Deus. Talvez porque é óbvio, você talvez não valoriza, mas comece a entender isso agora. Olha lá, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é qualquer um que é filho de Deus, não, filho. Só recebe o direito de ser filho de Deus quem está em Cristo. Recebeu Cristo, recebeu o direito, recebeu o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha lá, é um dom, um poder, é uma graça. Aleluia. Filhos maduros, vivendo a plenitude da herança. O contraste é claro, ou seja, a diferença é clara. O servo obedece por obrigação, por medo, por busca de recompensa. O filho maduro obedece por amor, por gratidão, por prazer em agradar ao Pai. Você não foi salvo para viver uma vida qualquer, limitada pelo medo, pela culpa. Aleluia. É possível viver uma vida sem culpa, sem medo e sem condenação. Você foi salvo para viver como um filho amado, um herdeiro de Deus por Cristo. Viva como herdeiro. Desfrute de sua posição, desfrute de sua herança, desfrute do seu relacionamento íntimo com o Pai, porque isso foi lhe dado um poder para que isso acontecesse na sua vida. Não torne comum aquilo que Deus fez extraordinário. Você não é servo, você é filho, e se é filho, é herdeiro de tudo que Deus tem para você através de Cristo. Por isso, depois da cruz de Cristo, nós não conquistamos mais nada, nós recebemos o que Cristo conquistou. Por isso que quando você fica maduro, você para de se esforçar para conquistar, porque você sabe que Jesus já se esforçou, e Ele nos deu pela graça tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida aqui na terra piedosa. Hoje, se você percebe que ainda tem vivido mais como um servo do que como um filho maduro, coloque-se em pé por gentileza. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, creia nele hoje, receba o poder de ser feito filho de Deus, receba o perdão pelos seus pecados e entregue a sua vida a Ele. A maioridade começa na filiação. Aleluia. Quando você crê em Jesus, por ter crido em Jesus, Deus te dá o poder de ser filho de Deus. Pronto, na filiação você tem a maioridade. Se você é filho,
mas está estagnado na imaturidade, as coisas não andam, Deus te chama para crescer. Decida hoje buscar mais da palavra, mais oração, mais comunhão com Deus. Deixe o leite e avance para o alimento sólido. Não se contente em ser um nepio, um bebê espiritual, quando você já é um ruiotésia, um filho maduro. Se você é um filho maduro, que alegria, que responsabilidade. Escute isso: maioridade, que alegria, que responsabilidade. Olha aí, maioridade, que alegria, mas que responsabilidade. Deus te convoca a ajudar os outros. Compartilhe sua experiência, discipule, ore por aqueles que ainda estão vivendo confusos em sua identidade. Seja um exemplo do que significa viver como herdeiro. Que o Espírito Santo nos guie para vivermos a plenitude da nossa identidade e herança em Cristo Jesus. Ser maduro é usufruir 100% da herança. Chegou o tempo da comunhão que estava, usufruir 100% da herança. E nós vamos, enquanto cantar, eu vou ficar nesse canto aqui, eu e minha esposa, e você vem com a tua mão. Só aqueles que querem ter alegria e responsabilidade. Pastor, eu não quero ser grande, eu quero ficar pequeno, então não venha. Eu quero ficar bebê. Mas os que querem ser maduros a partir de hoje, manifestar o filho maduro, a maioridade espiritual, sair debaixo do legalismo da lei e do medo, para viver debaixo da vontade, do amor e da graça de Deus. Você pode estar vindo aqui, e eu queria fazer um apelo antes. Diga assim comigo: eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, foi para a mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único Senhor e meu único Salvador, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Eu desligo a minha alma de todo o meu passado infantil e assumo a minha posição de crescimento como filhos maduros no dia que se chama hoje. Amém, Senhor. Se tem alguém que entregou a sua vida pela primeira vez, eu queria que o Cleóbis e a Fátima levantassem a mão. Esse casal aqui, você pode procurar eles depois aqui, tá? Que eles vão orar com vocês. Eles fazem parte da integração, tá? José Maria também, a Cátia, o Alaíra, a Carol, pode procurar um desses 2, 3 casais, que eles vão auxiliar você. Amém? E agora nós vamos terminar o culto e vamos ficar orando aqui e declarando. E eu profetizo, sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje, porque você deixou o leite e preferiu o alimento sólido. Você deixou de fazer birra para você cuidar dos negócios do Pai. Aleluia. Você não é mais um nepio, você é um ruiotésia, que significa filho maduro. Tá bem, amados? Que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E nós dizemos, os filhos maduros dizem amém.